Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Hoje tem Flamengo e não é qualquer Flamengo, é Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. E a gente sabe que no último confronto, o bendito do Gabigol ainda fez o seu primeiro gol contra a equipe do Flamengo. Ele, que claro, foi muito querido aqui no Maracanã, foi muito feliz por muitos anos, retorna ao Rio de Janeiro para um grande jogo contra o Flamengo que disputa não, né? Disputa o título e deseja manter a liderança. O Palmeiras tem 52 pontos, o Flamengo tem 54 e o Cruzeiro, que joga hoje contra o Flamengo, tem 50 pontos. Para muitos, esse jogo para o Cruzeiro é um divisor de águas, porque o Cruzeiro, embora tenha 50 pontos, muito próximo do Flamengo e do Palmeiras, o Cruzeiro tem muitos jogos a mais. Então, meu parceiro, simplesmente Simplesmente, se o Flamengo vence o Cruzeiro hoje, o Flamengo aumenta essa distância de 4 pontos para 7 e basicamente afunda o Cruzeiro ali, brigando apenas pelo segundo colocado ou pela Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro vem muito forte esse ano, tem um artilheiro do campeonato com 15 gols, o Caio Jorge. O Gabigol não consegue espaço nesse Cruzeiro, muito por conta que o Caio Jorge joga uma barbaridade e também porque o Matheus Pereira joga um absurdo. Então o Gabigol realmente está sobrando nesse ataque do Cruzeiro, mas no último jogo ele entrou e fez um gol. Perdeu o pênalti, que o goleiro Rossi defendeu, mas no rebote ele acabou marcando, dando a vitória ao Cruzeiro. Então o Felipe Luiz está mordido. O Flamengo que só tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, uma para o próprio Cruzeiro que joga contra o Flamengo hoje e aquela outra para o time do Santos. Lembra aquele gol do Neymar? No último minuto, não, mas no finalzinho do segundo tempo, o Neymar conseguiu fazer aquele gol e deu a vitória ao Santos. Então, as 2 derrotas do Flamengo são justamente contra o Santos e contra o Cruzeiro. O restante são só vitórias e 6 empates. É o time que menos perdeu na competição e hoje, com o Maracanã lotado, eu queria muito nesse jogo, mas muito. Estava tudo certo para ir nesse jogo, mas meu carro quebrou, gastei dinheiro no carro e acabei não podendo viajar para esse jogo. Eu moro no Rio, mas moro no interior do Rio, então não pude ir no Maracanã. Mas tá tudo bem, vou fazer um jogo aqui de casa, vou assistir com vocês, vou fazer live. Queria muito estar no Maracanã. Meus amigos estão no Maracanã. Vou pedir uns vídeos aqui para postar para vocês, porque eu deveria estar nesse jogo, mas tá tudo bem, vida que segue. Então, rapaziada, espero um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, com uma equipe excepcional. Mas o Flamengo vive um bom momento, vem de vitória contra o Corinthians no último domingo. Teve um período maior de descanso, já que o jogo foi no domingo e esse jogo é quinta-feira. O Felipe Luiz teve um tempinho a mais para pensar no time. No meu ponto de vista, o Felipe Luiz vai com força máxima. Isso inclui Pedro no ataque, já que o Bruno Henrique começou lá na Neoquímica Arena. Então, o Pedro deve ser titular desse time. Acredito que o Plata não será titular. Veio de desgaste dos 2 jogos de Libertadores e ainda jogou pra caramba no jogo contra o Corinthians. Embora o Felipe Luiz adore o Plata, acho que ele vai acabar dando alguns minutos pro Luiz Araújo, que entrou lá na Neoquímica Arena e já entrou fazendo gol. Outro que também está numa sequência de jogos muito forte é o Samuel Lino. Talvez não seja titular nessa partida de hoje. Eu falo talvez, gente, porque assim, teoricamente, o Plata e o Samuel Lino são titulares absolutos, tanto que o Felipe Luiz reveza mais o Pedro e o Bruno Henrique do que o Samuel Lino e o Plata. Certeza. Mas também, por conta das 5 substituições, o Felipe Luiz pode optar em entrar com o Samuel Lino, entrar com o Plata, entrar com o Pedro, que, digamos assim, é o melhor que ele tem, né? É os 11 iniciais, os melhores 11 iniciais, com o meio de campo com Arrascaeta, Jorginho e Saúl. Isso eu não tenho dúvida. Mas no decorrer da partida, ele tem a possibilidade de jogar o primeiro tempo todo com esse time, respira um pouquinho no intervalo e no segundo tempo entrar Cebolinha, Luiz Araújo, De La Cruz, que já está recuperado, Bruno Henrique. São sempre esses 4 que entram. Sempre. E mais um. Aí depende se o Varela tomou um cartão, depende se o Emerson Royal está muito desgastado, depende se o Alexandro sofreu algum tipo de lesão ou Ayrton Lucas. Então, esses 4 avançados sempre são trocados.
Às vezes a Arrascaeta, às vezes a Arrascaeta sai, às vezes não. Mas normalmente esses 4 avançados e um volante. Normalmente aquele volante que está amarelado. E também depende do desgaste do jogo, né? Se o Flamengo for muito dominante, exige menos do Saúl e do Jorginho na marcação, e aí eles podem até jogar os 2 tempos. O fato que é certo, o Cruzeiro vai buscar jogar no contra-ataque. Isso é certo, o Cruzeiro vai buscar jogar no contra-ataque, por isso que eu acredito muito que o Gabigol não será titular, não só pela fase extraordinária do Caio Jorge, mas o Caio Jorge é muito mais rápido e como o Flamengo joga muito avançado, com os seus zagueiros volantes, os seus volantes meias e os seus atacantes todos enfiados lá dentro, o Flamengo deve jogar pressionando ali a saída de bola o tempo todo. O Maracanã deve estar muito bom, o Maracanã. Gente, o Maracanã deve estar muito top. Porque assim, o Gabigol, embora não possa não será titular, provavelmente, vai estar na arquibancada, vai estar no banco de reservas, a torcida vai gritar Gabigol, é Gabigol, é Gabigol, é Gabigol, o Gabigol vai mandar aqueles famosos beijinhos para a torcida, ele fala que gosta de ser hostilizado, que isso incentiva ele, ajuda ele a concentrar. A torcida do Flamengo não odeia o Gabigol, longe disso, ele é amado pela torcida rubro-negra, mas, entretanto, hoje é um dia que a gente não quer que ele saia do Maracanã feliz. Já fizemos um favor a ele de perder lá no Mineirão, com gol dele, por sinal, de virada. Agora, não quero perder aqui no Maracanã. Isso não vai acontecer. Então, o Felipe Luiz deve estar estudando o Cruzeiro com muito carinho. O Cruzeiro, que também é um divisor de águas, se ele vence do Flamengo, ele vai a 53 pontos. Ele entra ali no meio, vai continuar o Flamengo com 54. Se o Cruzeiro vencer, vai a 53 e o Palmeiras com 52. Mesmo com diferença de jogos, que a gente sabe, mas o fato é que os pontos já conquistados ficariam assim. O Palmeiras, esse bonitão, acabou goleando o Vasco, que vinha numa sequência boa, empate com o Flamengo, vitória sobre o Cruzeiro. O Vasco fez bons jogos com essa rapaziada que está em cima da tabela, mas infelizmente foi vencido só pelo primeiro tempo do Palmeiras. O Palmeiras finalmente voltou a jogar bola. O Palmeiras, que mesmo quando não estava jogando bem, conseguia pontuar. E agora entrou numa espiral positiva, onde o Palmeiras está jogando muita bola. Em 30 minutos de jogo, quando eu fui dar uma espiadinha, já estava 3-0, 2 do Flaco. O Flaco virou o Messi, o Tigrinho virou Tigrão. É, meu parceiro. E eu aguardo esse Palmeiras aqui no Rio. Aguardo esse Palmeiras aqui no Rio para dar um amasso neles. Mas a parada é o seguinte, o Flamengo vai com tudo, em busca do título, a Libertadores agora fica um pouquinho em segundo plano, o jogo só dia 22, então até lá é só Campeonato Brasileiro, quarta e domingo, aquela sequência enlouquecedora. Ainda tem data FIFA, ainda tem um amistoso, e depois volta tudo de novo, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tamo junto, rapaziada. Você que curte o canal aqui, fortalece no like. Se por acaso você não for inscrito, inscreva-se, não paga absolutamente nada para se inscrever. E 8h30, 20 horas e 30 minutos, começa Flamengo e Cruzeiro. Se você quiser curtir com a gente, farei uma live na hora do jogo, em áudio, né, fazendo os comentários da partida. Deve ser um jogo muito tenso, mesmo assim, um jogo muito difícil para o Flamengo, mas muito gostoso de se assistir. Eu adoraria uma goleada, um massacre, mas acho muito difícil. 1-0 vai ser goleada. Tamo junto e até mais tarde. Valeu, fui!